Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 6. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 23. 2 Reis, do 8 ao 23. Segundo livro de Reis, os Reis, capítulo 6. Vamos ler do verso 8 ao verso 23. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 8. Tem como título a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Verso 8. O rei da Síria fez guerra a Israel e em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que eu tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. E disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: não é este o caminho, nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo eles chegado a Samaria, disse Eliseu: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, e eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com tua espada e o teu arco. Porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, e comeram e beberam, despediu-os e foram para seu senhor, e da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel.
Deus possa estar abençoando a leitura da sua santa palavra, né? O texto que nós lemos, 2 Reis, capítulo 6, de 8 ao 23, e tem como título: Vitória contra o medo, a preocupação e a ansiedade. O medo, o que acontece? O medo, ele diminui a nossa força de vontade e nos enfraquece na batalha contra o inimigo. O medo faz isso. O medo faz isso com a nossa vida. Se tomarmos medo a tal ponto, de uma proporção grande na nossa vida, ele vai enfraquecer a nossa força, né? Ele vai enfraquecer a nossa batalha contra o nosso inimigo. O medo sufoca a alegria que nós temos e destrói sonhos. E a gente tem várias passagens na Bíblia, né, que falam de homens de Deus que tiveram medo, né? O medo sufoca a alegria e destrói sonhos. O medo sobrevém em decorrência de alguma coisa. Ou é uma ameaça, uma situação de perigo, né? Aparentemente até inevitável. O medo sobrevém nessas situações. Aí a gente tem como exemplo aí a Covid-19, que colocou medo no coração do mundo inteiro, né? A gente tem como exemplo essa situação. O que acontece? Por um tempo aí, as coisas hoje já estão melhores devido à vacina que estamos tomando, mas por um tempo aí, enquanto não se descobria a vacina, o que aconteceu? Nós tínhamos medo de nos aproximarmos das pessoas. Por quê? Porque nós achávamos que aquela pessoa poderia nos transmitir a doença. Não é verdade? Nós não andávamos dessa forma, né? E se escutássemos alguém tossindo na rua, já era um alerta para que vigiássemos. E se alguém desse um espirro, então, eis a situação, né? Se alguém desse um espirro perto de você, e aí nós temos exemplo aí de pessoas que morreram por causa da doença. Nós temos exemplos de pessoas, como o seu Gessé, que não tomou a doença, não aconteceu nada, graças a Deus por isso. Mas quantas pessoas foram embora? E servos de Deus, pastores, foram embora por causa da doença. Não é verdade? E isso não causou uma preocupação? Não causou um medo? Claro que causou, né? E não foi só no Rio de Janeiro, não foi só no Brasil, foi no mundo inteiro. Isso aconteceu. Agora, como lidar com isso? Como lidar com o medo? Como lidar com essa situação? Diante de situações adversas, qual o papel que nós devemos assumir? Como você deve agir? O que pode nos livrar de nossos piores temores? Quem pode realmente nos acalmar? A Bíblia, aí a gente vai partir para a Bíblia. A Bíblia, ela apresenta mais de 3.000 promessas sobre o amor e o cuidado de Deus para a minha vida e para a sua vida. Está na Bíblia. Mais de 3.000 promessas sobre esse agir, sobre esse cuidado, sobre esse amor que Ele tem para conosco. Agora, quando nos apegamos às promessas divinas, ficamos cheios de esperança para enfrentar as dificuldades. Mas isso só vai acontecer se você se apegar às promessas divinas. Aí você toma coragem para enfrentar as dificuldades. Porque as promessas de Deus na nossa vida, elas são verdadeiras. Nós temos que tomar posse e crer nessas promessas. Temos a garantia daquele que disse, está lá em Hebreus,
capítulo 13, verso 5. Aí, se tomarmos posse das promessas de Deus, nós vamos ter essa garantia de que ele falou: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Está lá em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Se tomarmos posse das promessas de Deus. E aí a gente vai ver, no texto que foi lido, 2 Reis, do verso 8 ao verso 23, nós vamos ver uma das histórias mais belas da Bíblia sobre a superação do medo. Uma das histórias mais belas que a Bíblia nos traz sobre a superação do medo. E aí, a gente vai ver aqui que o que acontece? O rei da Síria, chamado Ben-Hadad, ele faz o quê? Ele entra em guerra com o povo de Israel. E aí, ele se reúne lá com os seus oficiais, os seus comandantes, e ele trama, ele resolve, ele decide armar a armadilha contra o povo de Israel. Então ele vai, planeja que em tal lugar vai estar lá o exército dele, lá a sua tropa, seus carros, seus cavaleiros, e eles vão então aguardar naquele lugar a passagem do povo de Israel, porque ele sabia que a qualquer momento o povo de Israel ia passar por ali. Mas aí o que acontece? Existe um homem chamado Eliseu, um homem de muita intimidade com Deus. Aí Deus revela o plano do rei da Síria para Eliseu, e Eliseu então fala para o comandante lá de Israel, fala assim: fala lá para o seu rei, que o rei da Síria está armando contra vocês, está querendo matar vocês, está querendo pegar vocês em tal lugar. E essa informação chega até o rei de Israel e diz a palavra de Deus que no início ele até foi conferir. Está aqui, ó, no verso 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara. Ou seja, no início, ele meio assim que ainda ficou com dúvida, mas ele mandou as tropas irem conferir. E chegaram lá, realmente, o exército da Síria estava lá. Aí ele falou: o que o homem de Deus me falou é verdade. Então Deus realmente revelou para ele. E aí o que o rei de Israel fez? Não passou por aquele caminho, tomou um outro caminho e ficou lá o rei da Síria esperando, e as horas se passando, e nada do povo de Israel. Aí o rei da Síria, sem saber o que tinha acontecido, não entendeu, tudo bem. Mas ele foi e planejou de novo, em outro lugar, e fez a mesma coisa. Mas aí o que acontece? Deus novamente revela ao homem de Deus, Eliseu. Eliseu fala lá para o comandante lá de Israel, chega ao rei, e novamente o rei não passa por aquele lugar, o povo de Israel não passa por aquele lugar. E aí o rei da Síria ficou sem entender nada, e diz a palavra de Deus que isso não aconteceu uma, nem duas, eu não sei se 3, 4, 5, 10 vezes, não sei, mas a palavra de Deus diz que isso não aconteceu nenhuma e nem duas vezes. E aí o rei da Síria ficou nervoso, né? E aí uma coisa que eu queria falar para nós como crente, como povo de Deus, que assim como esse exemplo que a gente está tendo do rei da Síria armando para o povo de Deus, o
povo de Israel, nós também temos que ter essa consciência, nós, nos dias de hoje, como servos de Deus, devemos ter essa consciência de que também nós temos inimigos, de que também nós somos perseguidos, nós temos inimigos da nossa alma, e que trama a todo instante, a todo momento, nos pegar, nos derrubar, fazer com que venhamos nos desanimar. Assim como foi lá no passado, os inimigos de Israel, nós temos nossos inimigos hoje. Mas nós temos que ter a certeza dessas promessas de Deus, que Deus é poderoso, que assim como foi com o povo de Israel, Ele também é contigo nos dias de hoje. Porque diz a palavra de Deus que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que os temem e os livra. Então você tem que saber disso. Nós temos nossos inimigos, que nos perseguem e também planejam nos derrubar. E aí, o rei da Síria, então, ele fala o quê? Ele chama lá o exército dele, os comandantes dele, os oficiais dele, e ele fala o quê? Eu quero que vocês me digam quem é o traidor no nosso meio, para que eu possa matá-lo, enforcá-lo. Aí um dos seus soldados diz para ele assim: não, meu senhor, não é nenhum de nós. É o profeta Eliseu, que está lá em Israel, e tudo que o senhor trama lá no seu quarto, às escondidas, em secreto, Deus revela para ele e ele fala lá para o povo de Israel. Aí o rei da Síria, é? Então eu estou perseguindo a pessoa errada, então eu vou pegar esse homem. Então é esse homem que eu quero. Tragam ele aqui vivo, que eu vou ficar de frente com ele, eu quero saber dessa situação, dessas coisas. E aí ficaram observando, até um momento que ele saiu, foi para a cidade de Dotã, e aí falaram lá para o rei, lá, ele está em Dotã. Aí o rei pegou todo o exército dele todo, carro, cavaleiro, e foram para lá e cercaram a cidade. Não tem palmo a palmo, metro a metro, não tem como ele escapar de maneira nenhuma. Vamos pegar Eliseu. E aí, o que acontece? O servo, o assistente de Eliseu, né? Ao amanhecer, saiu de dentro da casa, lá onde estava, e quando ele chega do lado de fora, o moço, que era um moço, era um jovem, que ele olha a cidade cercada, tropa, carros, cavaleiro, o exército da Síria todo lá. Aí diz o verso 15, o que é que diz o verso 15? Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos agora? Vamos morrer. Não tem saída, não temos o que fazer, a cidade está cercada. Como ele era moço e não tinha ainda o preparo que Eliseu tinha, a comunhão, a intimidade que Eliseu tinha com Deus, né? Ele tremeu. Ele tremeu. Ele ficou comigo. Ai, meu senhor, o
que faremos? E Eliseu fala no verso 16, quando Eliseu ora, né, ele fala, não temas, né? Aí a gente já pode imaginar aquela situação, aquele moço tremendo, achando que ia morrer, e chama Eliseu, e aí mostra para Eliseu, e aí quando Eliseu sai, que olha tranquilamente, olhou tudo, e o garoto tremendo. E ele olha tudo, aí Eliseu fala assim, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Aí a gente já pode imaginar o moço observando a situação mediante o que Eliseu falou. Ó, não temas, porque mais é o que está conosco do que o que está com ele. Aí tu imagine, ele não estava vendo. Ele só estava vendo o quê? A tropa do rei da Síria. Aí ele vai, olha, aí ele deve ter dito assim, está com mais medo do que eu. Porque eu não estou vendo nada. Deve estar com mais medo do que eu. Aí Eliseu, então, ora a Deus. Aí fala, orou Eliseu no verso 17. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que vejas. Peço que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo e em redor de Eliseu. Aí quando Deus abre os olhos daquele moço e que ele começa a enxergar o exército de Deus maior do que o exército da Síria, aí muda a situação. Aí a tremedeira vai embora, aí ele fala para Eliseu, então é por isso essa sua calma toda, né? É por isso que o senhor está muito aí tranquilo. Aí ele fica tranquilo também. Aí ele pega, aí já muda a postura, aí já fica de frente lá com a tropa. Ô, Cavaleiro de Fogo, fica aqui do meu lado aqui. Vem me pegar. Agora é fácil, né? Tá vendo? Tá vendo? E aí, uma lição para as nossas vidas nos dias de hoje. Diante dos momentos de dificuldade, se nós não olharmos direito, nós vamos ter medo. Diante dos momentos de dificuldade, se nós não olharmos direito, nós vamos ter medo. Mas, se olharmos com os olhos da fé, você vai ter segurança. Porque você sabe que Deus é contigo. Se você olhar com os olhos da fé, você vai ter segurança, porque você sabe que Deus é contigo. Naquele momento, quando Deus abre os olhos daquele moço, né, o que a oração significou, a oração de Eliseu, significou para aquele jovem, para aquele moço. Com os olhos físicos e carnais, o jovem vira destruição e morte. Antes da oração,
os olhos daquele moço estavam vendo destruição e estavam vendo morte. Mas depois da oração, a coisa se inverte. Quando Deus abre os olhos dele, as coisas se invertem. O que a oração significou para aquele jovem? Com os olhos abertos pela fé, livramento do Senhor. Seus temores fugiram e ele teve vitória. O que a oração significou para aquele jovem? Ele aprendeu que Deus é aquele que nos dá visões. O que a oração significou para aquele jovem? Ele aprendeu que para Deus o livramento é possível. Antes, ele achava que era impossível se livrar daquela situação. Mas aí a palavra de Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Mas ele não estava conseguindo ver isso. Mas depois que Deus abriu os olhos dele, então ele foi e abriu. Ele então entendeu que tudo ele pode se ele estiver com o Senhor. Nada é impossível aos olhos de Deus, ao poder de Deus, a não ser que Deus não queira fazer, porque Deus é Deus. Deus é Deus, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer, a hora que ele quer, e ponto final, não temos que questionar nada. Mas nada é impossível para Deus. E aí a nossa oração é o quê? É que o Senhor abra os nossos olhos. Que o Senhor abra os nossos olhos. Nós, como servos e servas do Senhor, como povo de Deus, nós temos que ter os nossos olhos abertos para as coisas espirituais. Que o Senhor abra os nossos olhos para que sintamos o peso de nossas necessidades. Que o Senhor abra os nossos olhos para que tenhamos o sentido do mundo perdido ao nosso redor. Que o Senhor abra os nossos olhos para que não venhamos fugir das nossas responsabilidades. Que o Senhor abra os nossos olhos para essas coisas, para essa situação. No momento da dificuldade, se você não olhar direito, você vai ter medo. Mas se você olhar com os olhos da fé, você vai ter segurança porque você sabe que Deus é contigo. Porque os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram de todo o mal. E aí, o texto continua, dizendo que Eliseu orou, uma situação que parecia impossível. Eliseu orou, pediu que aquela tropa, aquele exército ficasse cego por uns instantes. Eles ficaram cegos. Eliseu então leva eles para Samaria, coloca essa tropa de frente ao rei de Israel, e aí o rei de Israel pergunta, o que eu faço? Mato todos eles? E aí a gente aprende aqui uma lição com Eliseu, que Eliseu fala, não vai matar ninguém. Era um homem bom. O que a Bíblia diz? Nós devemos amar os nossos inimigos. Não matou ninguém. E ainda pediu ao rei que fizesse um banquete. E aí eles comeram, eles beberam, voltaram para o seu Senhor. E diz a palavra de Deus que não houve mais guerra por um tempo. Depois a guerra começa de novo, Porque no Antigo Testamento você vai ver que as coisas são assim. Mas por aqueles instantes não teve mais guerra. Não teve mais guerra. Então a lição que a gente tira aqui para as nossas vidas aqui, nessa pequena reflexão dessa noite, que nada é impossível aos olhos de Deus. Nada é impossível aos olhos de Deus. Eu falei aqui que nós temos inimigos da nossa alma. Nós temos aqueles que nos perseguem, nós temos aqueles que tramam nos derrubar. Só que tem uma coisa.
Só que só tem uma coisa. Que Deus tudo vê. Deus tudo vê. E Deus está vendo eles tramarem contra você. Assim como estava vendo, eles tramarem contra o rei de Israel. Deus não estava vendo? Então não se preocupe, se você é servo, se você é serva do Senhor, você vai ter inimigo, você vai ser perseguido, mas tenha na sua mente que Deus tudo vê. E Deus, por ver tudo e por cuidar de você, Ele vai te dar livramento. Assim como deu para o povo de Israel. Então, essa é uma das lições que nós vamos aprender nessa noite. Vamos ter situações difíceis? Vamos, assim como eles tiveram. Mas não vamos ter medo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Se for da vontade de Deus, você vai partir, se for da vontade de Deus. Mas se não for da vontade de Deus, se não for a hora ainda dele gritar a sua senha, e se você também não quiser furar a fila, né? Porque a gente encontra uns crentes aí que quer furar a fila, né? Se não chega, pode ter certeza que mesmo que pareça impossível você sair daquela situação, você vai sair. Nem que Deus tenha que abrir um mar para você passar. Mas você vai sair. Então saia daqui nessa noite com essa certeza. Que Deus é contigo, que Deus cuida de você, que Deus te protege. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele venceu para nos dar a vitória. E a vitória é nossa em nome de Jesus. Que Deus possa estar nos abençoando nesta noite, em nome de Jesus.